Bora lá, meus queridos, trocar uma ideia sobre a Alemanha 2, Dinamarca 0, oitavas de final da Eurocopa. A Alemanha, então, agora nas quartas de final. Os donos da casa chegaram lá e esperam ou Geórgia ou Espanha, hein? Ó, podemos ter um Espanha e Alemanha. Que coisa. Vamos esperar e vamos trocar uma ideia sobre o que já passou, porque o jogo teve nuances muito interessantes para a gente debater aqui. A primeira delas, Wirtz no banco de reservas e Leroy Sané como titular. Para muita gente, o Nagelsmann inventou e cometeu um erro nessa escalação, o que já é uma crítica de muita gente sobre o trabalho desse promissor treinador Julian Nagelsmann, que às vezes inventa um pouquinho. A gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto. Vamos falar também sobre as intervenções do VAR, que de certa forma foram importantíssimas para o contexto do jogo, mas não foram fundamentais para a vitória da Alemanha, né? Porque a Alemanha jogou mais bola, controlou a partida e teve muito mérito nessa classificação. E claro, vamos analisar aqui coletivamente, individualmente, essa seleção alemã que agora está nas quartas de final. Portanto, likezinho chegando aqui, comentários, já estou vendo que está rolando muita polêmica em relação ao VAR, em relação à arbitragem nas redes sociais, então quero que vocês comentem sobre o jogo e sobre isso também, e se inscreve no canal, vai, quem não é inscrito. Bora lá então fazer o seguinte, começar pela escalação. O Nagelsmann tinha alguns desafios, especialmente no sistema defensivo, porque ele perdeu alguns jogadores. O Tah fora, né? E também o Mittelstadt, o lateral esquerdo, fora. E ele entrou com o Raum na lateral esquerda e com o Schlotterbeck no lugar do Tah, fazendo dupla ali com o Rudiger. E eu gostei muito do sistema defensivo da seleção da Alemanha, quase como um todo. O Kimmich me pareceu perdido em alguns momentos, especialmente no tempo de bola da marcação, deu alguns espaços pelo seu lado. Ele não é um lateral de origem, mas joga bem naquela função, não fez o seu melhor jogo, talvez ofensivamente foi bem, mas defensivamente não foi seu melhor jogo. Agora, os outros três foram muito bem. O Rudiger é um monstro, né? O Rudiger foi fundamental para o resultado, especialmente com alguns cortes. No primeiro tempo me lembro de uma bola que o Eriksen consegue dominar livre e o Rudiger está lá para impedir a finalização, e no segundo tempo também. Não apenas como o jogador que né, pela sua função, mas pela liderança, por puxar os seus companheiros. É um animal o seu Rudiger jogando na defesa. E do lado dele, o Schlotterbeck é um jogador para a gente analisar com mais carinho, né? Porque ele conduziu o Borussia Dortmund, foi muito importante na caminhada do clube até a final da Liga dos Campeões e fez uma grande partida, tá? Não só defensivamente, porque fez coberturas, foi bem nos duelos 1 contra 1, mas também ofensivamente, né? Teve um gol anulado, que eu já digo aqui, para mim, eu não anularia, depois de uma cobrança de escanteio, ele ataca a bola, o goleiro sai mal do gol, há ali um toque, mas eu achei natural, né? Há um toque entre os dois, mas eu achei natural, e o gol acaba sendo anulado pelo VAR, que trabalhou bastante. Essa foi a primeira intervenção importante do VAR e, para mim, achei gol normal. Tá? Eu entendo que interpretações aconteçam, mas voltando ao Schlotterbeck, muito, muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e a gente já vai falar do gol que ele também participa. E o Raum foi bem, mas eu prefiro ainda o Mittelstadt. Acho que foi muito bem nas primeiras partidas e merece mais uma oportunidade ou mais oportunidades. Só que a grande mudança fica no meio campo, né, cara? E é uma mudança que para mim é injustificável. Ele tira o Wirtz e coloca o Sané. O Wirtz, gente, é o melhor jogador da Bundesliga. Foi o melhor jogador do Bayer Leverkusen. Começou essa Eurocopa muito bem, fazendo a dupla com o Musiala. É um jogador extremamente habilidoso, é um jogador com uma visão de jogo diferenciada, é um cara que cumpre mais do que uma função, e especialmente é um jogador que rompe as linhas do adversário, né? Pelas movimentações, pelos passes, pela infiltração. Então, assim, ele ficar de fora para a entrada de um jogador que estivesse voando, né? Que tivesse feito uma temporada fantástica, ainda poderia se justificar. Mas o Sané fez uma temporada muito abaixo. É um jogador extremamente irregular. Ele pode ir tanto muito, muito bem dentro de um jogo, como foi como o Arsenal, contra o Arsenal na Liga dos Campeões, como pode estar no jogo apagado. Eu não digo que falte esforço, porque eu acho que hoje o Sané correu e correu muito, mas não está na melhor fase e não se tornou o jogador que muitos gostariam que ele fosse.
ele desliga demais da partida, ele conduz muito a bola em momentos que ele tem que soltar a bola, ele perde muitas bolas nos momentos que a Alemanha poderia encaixar um ou outro contra-ataque. Não se justifica você tirar um dos melhores jogadores do time para colocar o Sané. Mesmo que o Sané tenha algo diferente em termos de característica, que é um jogador mais de velocidade, né? Um jogador que você pode encostar mais a linha, abrir um pouco mais a defesa adversária, e talvez foi até esse o pensamento. Mas pode ter sido outra coisa, né? Porque o Wirtz vem sendo sacado, vem sendo tirado de campo no segundo tempo. Eu nem estou falando do final do segundo tempo das partidas nessa Eurocopa. Tem sido recorrente essa mudança, mesmo ele estando bem nos jogos. Não sei se tem caroço nesse angu, mas é bom a gente ficar de olho, porque me surpreende muito, cara. O Wirtz, para mim, não pode ser reserva. O Wirtz é titular dessa seleção da Alemanha e é o que faz realmente os adversários se preocuparem muito, né? Tanto o Musiala quanto o Wirtz. Passando para o ponto do jogo em si, eu acho que até os primeiros 20 minutos, a Alemanha sufocou a Dinamarca, pressão pós-perda muito bem feita, não conseguiu explorar muito bem o corredor central, mas na bola aérea, tanto de cruzamentos, quanto chegando em linha de fundo, quanto também no escanteio, enfim, assustou, e o Kasper Schmeichel teve que trabalhar bastante, né? Fazer algumas defesas, e a Alemanha poderia ter feito 1-2-0 na primeira etapa. Depois nós tivemos a cena pitoresca do jogo, né? 15 minutos, mais ou menos isso, um pouco mais, eu acho, de paralisação, porque caiu um dilúvio, uma tempestade no Signal Iduna Park. Relâmpagos, raios, trovões fizeram com que o árbitro, para a segurança dos jogadores, parasse a partida, né? Algumas cenas estão viralizando aí na internet. E depois, quando o jogo voltou ainda na primeira etapa, me pareceu um pouquinho sem ritmo até o final do primeiro tempo. No segundo tempo tivemos um momento fundamental, e aí que eu acho que a Alemanha teve um pouquinho mais de sorte do que juízo, porque foi no detalhe, cara. Uma falta para a Dinamarca, cobrada na área, o jogador escora e o Andersen, zagueiro, faz 1-0. Estava 0-0 o jogo, o que teria mudado bastante a cara e o contexto da partida, né? O VAR entra em ação e diz que o jogador que escorou estava na frente. Traçam-se as linhas, vem a tecnologia e mostra realmente que tem um dedo, né? Uma ponta da chuteira, muitos estão falando a unha, à frente. E aí muitos falam, pô, isso é mesma linha, isso tinha que ser considerado mesma linha. Mas, do jeito que a regra está e do jeito que a tecnologia está sendo aplicada, eu acho que não tem como você apelar para uma subjetividade, para um julgamento da arbitragem, porque você coloca em dúvida, né? Você coloca, na verdade, na conta do árbitro quando você tem a tecnologia. Se você usa a tecnologia e a tecnologia te dá milímetro por milímetro a informação, você não pode querer voltar para a subjetividade, porque aí vai ser tudo subjetivo. O que é, o que não é impedimento. Então é muito complicado para a arbitragem. Eles têm que seguir ali a determinação, que é seguir a tecnologia, por mais injusto que isso possa parecer para muita gente. Não vejo para onde correr. E depois, curiosamente, 2 minutos seguintes, o próprio Andersen abre o braço dentro da área, um cruzamento da esquerda para o meio, e a bola bate no dedo dele. Uma bola involuntária na mão, mas o braço está aberto. Na regra é pênalti para a Alemanha, e 1-0. 1-0 que praticamente coloca a Alemanha como soberana no jogo, porque a Dinamarca tem que sair para buscar o resultado, a Alemanha começa a encaixar contra-ataques, e é assim que faz o 2-0, num lançamento primoroso do Schlotterbeck, encontrando o Musiala, que vai muito bem no lance, não só na velocidade, mas na leitura de espaço. Achei que o Schmeichel foi mal no lance, porque ele deveria ter saído. Ali o goleiro tinha tempo de sair, ele fica naquele vai, não sai, e o Musiala consegue ganhar na velocidade do zagueiro e faz com muita tranquilidade. O Kai Havertz perdeu algumas oportunidades, a Alemanha teve um outro gol anulado, jogado do Füllkrug, enfim, que entrou na partida. O Wirtz entrou depois dos 80 minutos de jogo, não consigo ter explicações para isso, entrou muito bem, inclusive. Jogador que joga com cabeça erguida, enfim, com a bola dominada no pé, a bola cola no pé, ele consegue acelerar o jogo. Não consigo entender essa opção do Nagelsmann. E assim, muita gente acredita que o Nagelsmann tenha como defeito
porque para mim é um dos grandes nomes da nova geração, é um dos caras mais promissores como treinador, mas essa questão do overthinking, né? De pensar demais e talvez inventar um pouquinho demais. Eu acho que ele não tem a necessidade de tirar o Wirtz do time. A coisa está funcionando, está dando certo. E se tem alguma necessidade aí, alguma dúvida, é no centroavante. Eu entendo o Kai Havertz jogar, porque ele abre espaços exatamente para a infiltração tanto do Musiala quanto do Wirtz e outros jogadores. Mas o Füllkrug também é um jogador que pode, em determinado jogo, dar outras possibilidades. É um centroavante mais posicional, é um cara mais brigador ali pela bola, é um cara mais também para bola aérea. O Havertz pede um gol, alguns gols no jogo, e um deles é de centroavante cabeçada que o Füllkrug provavelmente não perderia. Então tem algumas coisas estranhas, mas a verdade é que a Alemanha mereceu passar. E passa como uma das favoritas para chegar à final. Está do lado difícil da chave, talvez venha a Espanha mesmo por aí, muito provavelmente. E aí a gente só pode ser brindado por um grande jogo de futebol. Senhores, os donos da casa chegaram às quartas. Vamos ver até onde essa Alemanha pode chegar. Tchau.